Senhor para os irmãos, bom dia a todos. Eu quero deixar para os irmãos o versículo no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meus amados irmãos, observa que Deus ele pega a figura do boi e a figura do jumento para comparar com o seu povo. E é triste quando a gente lê esse texto, porque Deus disse que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece, não tem conhecimento do que Deus disse, o meu povo não entende. Você sabe por que hoje as nossas lideranças, nossos pastores, nossos líderes espiritual faz do seu povo o que faz? É por causa disso, irmãos. Porque as nossas lideranças nos ensinam a pensar como eles. As nossas lideranças nos ensinam que nós devemos ter uma mente escravizada naquilo que eles pensam, naquilo que eles acham, na visão que eles têm do próprio Deus. E essa é a razão que Deus está dizendo. Deus disse, olha, o boi conhece o seu possuidor, o boi conhece as estratégias do seu dono, o jumento conhece o lugar que ele se alimenta, mas Deus disse, mas Israel não tem conhecimento, Israel não me conhece, Israel não me entende. E quando, irmão, nós não conhecemos Deus, quando nós não entendemos a misericórdia e a bondade desse Deus a qual nós conhecemos, nós passamos a ser escravos de homens. Por isso que Isaías no capítulo 5 e no versículo 13 ele diz, o meu povo está sendo levado em cativeiro por falta de conhecimento. Oséias no capítulo 4 e versículo 6, Deus disse na boca de Oséias dizendo, o meu povo está sendo destruído porque faltou-lhe conhecimento. E pelo fato de rejeitar a minha verdade, eu o rejeitarei para que os seus filhos não sejam sacerdotes diante de mim. Então, todas as vezes que Deus fala da destruição, todas as vezes que Deus fala do povo sofrer opressão, Deus alega porque lhe faltou conhecimento. O que eu entendo nos dias de hoje? Você sabe por que a igreja sofre? Você sabe por que os irmãos passam porque passam? O obreiro faz o que bem entende na igreja. Sabe por quê? Porque o povo é escravo de si mesmo. O povo tem uma mente, sabe o que? Escravizada, não pelo conhecimento da palavra, mas pelo conhecimento que os homens traduziram na sua mente. O povo tem medo de erguer a sua voz, o povo tem medo de Deus, tem medo de ser punido, o povo tem medo de Deus cobrar deles qualquer atitude que eles tomam a respeito do Evangelho. Aí Deus diz, porque não me conhece, é porque não me entende, por isso que sofre, por isso que é escravizado, por isso que está sendo destruído. Meus amados irmãos, Jesus mesmo disse em Mateus 22, 29, ele disse, errai por não conhecer as Escrituras, vamos nos libertar de escravidão humana, vamos nos libertar. Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, que nos liberta o Evangelho. Quando você conhece o Evangelho, quando você conhece o seu Deus, quando você entende a misericórdia, o amor de Deus para conosco, ninguém é escravizado por homens, não. Paulo diz para nós não ser presa de homens, lá na carta de Colossenses, ele diz que nós somos chamados pelo Evangelho, nós somos uma comunidade livre para servir a Deus, mas só porque nós somos escravizados. E muitas pessoas sofrem e continuam sofrendo porque são presas, escravizadas às suas mentes, na filosofias humanas, tem medo, os homens ameaçam, os homens dizem que maldiçoa e o povo acredita que o homem pode maldiçoar os outros. Meus amados, Deus é Deus, Deus é o que nos chamou, foi Deus que nos escolheu, foi Jesus que libertou-nos da escravidão na cruz. Só o único que pode nos condenar é Jesus Cristo, é o único que pode tirar-nos do céu, mas nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos ser libertos. Se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Nós somos um povo livre. Por que depois que nós somos livres do pecado, nós vamos sujeitar a opressão humana, que aquilo que não está na palavra? Mas eu quero deixar para a meditação de vocês.
Deus diz, o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. O jumento sabe o lugar que ele se alimenta. O boi conhece a estratégia do seu dono. É o que Deus está dizendo. O meu povo precisa conhecer as minhas estratégias. O meu povo precisa saber o lugar onde que eu alimento eles. Por que eu vou comer capim seco se eu sei a fonte de Deus manando águas tranquilas e pastos verdejantes? Por que que eu tenho de sujeitar homens se eu tenho um dono, se eu conheço o meu possuidor, se eu sei das suas estratégias, se eu conheço a sua misericórdia, se eu conheço a sua graça, se eu conheço a sua bondade, se eu conheço o seu amor? Por que que eu vou ser escravizado por homens? Não são os homens que são o meu dono. O meu dono, o meu possuidor, ele é Jesus Cristo de Nazareno. Foi ele que me comprou na cruz do Calvário. Paulo diz que ele pagou por mim um grande preço. Pedro diz que ele não me comprou nem com prata nem com ouro. Ele me comprou através do seu próprio sangue imaculado. Então eu tenho um possuidor, e meu possuidor não são homens, meu possuidor é Jesus, e eu preciso conhecer o meu Jesus, ele que é meu possuidor. Eu preciso saber a manjedoura dele, porque a manjedoura dele vai ter alimento, vai ter água suficiente para nutrir a minha alma. Por que que eu vou de fonte seca? Por que que eu tenho de ir cisterna de homens, se eu conheço a manjedoura do meu dono, se eu conheço o meu possuidor? Oh, meus amados, Deus está dizendo que o boi é mais sábio. Deus está dizendo que o jumento é mais sábio do que um homem que não conhece ele. Sabe por quê? Porque passa a ser escravo de homens, pelo fato de não conhecer a pessoa do Deus soberano e misericordioso. Pensa nisso. Eu deixo essa palavra à sua meditação, para que você possa meditar e ver que Deus é o seu possuidor. E Deus tem uma manjedoura todo dia para nutrir a sua alma. Se liberte a sua mente. Se liberte através da palavra de Deus. Deixa de ser presa de homens e venha servir a Jesus na liberdade do Espírito. Que Deus em Cristo vos abençoe.